E agora, aqui na telinha da TBC, é a hora do quadro Entenda o Seu Direito. Hoje o tema do nosso quadro é plano de saúde. E eu recebo aqui nos estúdios a Mônica Gonçalves, ela que é advogada, especialista em direito do consumidor para tirar todas as nossas dúvidas. Vai lá no YouTube, TV Brasil Central, deixa a sua dúvida lá no nosso chat, que a Mônica está aqui para responder para a gente. Mônica, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Danusa. Bom dia, telespectador. É sempre uma honra estar aqui para poder trazer informação e tirar as dúvidas de vocês e dos nossos queridos consumidores, né? Mônica, recentemente uma notícia, ela tomou conta da internet, todo mundo ficou na dúvida se aquilo podia acontecer ou não. Um plano de saúde, que a gente não vai citar aqui o nome, não vai citar o caso específico, é que a senhora tinha 102 anos, ela pagava o plano de saúde desde o ano de 2009, pagava uma parcela por mês, uma mensalidade de mais de R$9 mil, e o plano de saúde cancelou o plano dela no meio de um tratamento oncológico. Isso pode ou não pode? Danusa, infelizmente pode. O plano de saúde, desde que ele notifique o usuário, ele pode cancelar a qualquer tempo a utilização. Só que no caso dessa senhora, que estava em tratamento oncológico, ele não poderia ter feito isso. Até por questão de humanidade, né? Ela pagava esse plano desde 2009, o valor era R$ 9.300 e ele não poderia ter feito isso porque isso se chama abuso de direito. Então, ela deve ter tomado as providências legais por estar num tratamento contínuo há mais de um ano e deve ter conseguido retomar. E isso serve não somente para ela, mas para qualquer outro consumidor que esteja passando por essa situação. A gente tem uma decisão do STJ que o plano de saúde não pode ser cancelado, mesmo em relação à inadimplência, se a pessoa tiver em tratamento contínuo de doença grave ou internado, somente depois da alta. E, Mônica, a gente sabe que para fazer esse cancelamento, o plano de saúde ele tem que comunicar, né? Ele não pode simplesmente cancelar o serviço. Exatamente. Ele precisa mandar uma notificação. E ele precisa, se ele não conseguir localizar a pessoa, ele tem que tentar isso por mais de 10 vezes. E não localizando, ele precisa colocar isso no jornal como se fosse um edital. E se ele não fizer isso, ele tem que retomar o atendimento com todas as carências que já foram cumpridas. Se ele não fizer isso, cabe inclusive indenização por danos morais. Chegando no hospital e não tendo atendimento por causa desse cancelamento, você tiver que desembolsar o tratamento, você pode pegar todos os recibos e pedir o reembolso. Recentemente, a gente noticiou aqui uma ação da Delegacia do Consumidor em parceria com o Procon Goiás em um hospital aqui de Goiânia que é gerido por um plano de saúde. E esse plano de saúde ele foi suspenso, né? Por 7 dias ele foi proibido de vender novos planos até que a situação se regularizasse. O que os usuários estavam reclamando? Da demora no atendimento, da falta de médicos, porque a gente vê muitas reclamações quando se trata de CAIS, de posto de saúde, quando se trata de atendimento no SUS. Mas o atendimento do plano de saúde, a pessoa também tem direito, né? Claro, com certeza. Inclusive no SUS também a pessoa pode entrar com mandato de segurança para ser atendido de forma mais rápida quando acontecer algo grave, quando for algo grave ou um tratamento que for negado. Mas nesse caso que você citou, não sendo atendido a tempo, não tendo profissional para te atender, a primeira coisa que você deve fazer é procurar a Agência Nacional de Saúde. Faça reclamação na Agência Nacional de Saúde e sempre utilize do consumidor.gov, porque o consumidor.gov ele tem um tempo limite de resposta de 48 horas e a empresa que não responde no consumidor.gov, ela fica com pontuação baixa.
e aí pode ser investigada, né? E a empresa não quer isso. Então, procura a ANS, procura o consumidor.gov e, não resolvendo, judicializa sim a ação. Faça valer seu direito, porque você está em dia com o plano tem a cobertura, o rol da ANS está aí para te ajudar. Não fica esperando a boa vontade do seu plano de saúde, não. Procure os direitos, principalmente de forma administrativa, para resolver de forma mais rápida e judicialize caso for necessário. O que é o rol da ANS para o pessoal de casa entender? ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. O que é e onde as pessoas podem consultar para saber o que está escrito lá nesse rol? A ANS é a Agência Nacional de Saúde. Se você colocar no Google, você vai colocar lá, você vai conseguir verificar todos os procedimentos que está lá. Rol da ANS são os procedimentos. Graças a Deus, foi uma luta muito grande em anos anteriores. Se os procedimentos seriam taxativos ou exemplificativos. O que seriam? Se ele fosse taxativo, o plano de saúde deveria cobrir só o que estaria escrito ali. Só aqueles procedimentos. Mas passou no Senado, passou na Câmara e foi sancionado pelo presidente da época que o rol é exemplificativo, ou seja, aqueles procedimentos ali devem ser cumpridos e outros procedimentos que não estão ali também, desde que eles tenham comprovação científica. Um exemplo é a pele de tilápia. A pessoa tem a queimadura, não está no rol, mas se for uma indicação médica para poder recuperar a pele queimada, ela pode pedir o plano negando, ela pega a documentação, ingressa com processo na justiça e o plano é obrigado. Outros procedimentos, como o canabidiol, que hoje já é entregue, como, por exemplo, a ecoterapia para autista ou para outras pessoas que precisam, foram ganhando espaço, né? Mas vão surgindo novos tratamentos que não estão no rol e agora pode ser utilizado através dele ter sido colocado como exemplificativo. O índice de reajuste dos planos de saúde individuais deste ano deve ficar em torno de 7%, segundo fontes aí próximas à negociação, e esse percentual ele foi aprovado numa reunião que teve aí da Agência Nacional de Saúde Suplementar, na reunião na diretoria da ANS, na verdade. Então, deve ficar aí em torno dos 7%. É um reajuste esperado mesmo? Porque o plano de saúde ele não pode falar, vou reajustar tanto, né? Esse reajuste ele tem que estar regulamentado. Isso, Danusa, o plano de saúde não pode regulamentar por conta própria. Essa regulamentação, esse reajuste, ele deve vir da ANS e aprovado pela ANS. O que acontece é que nós ficamos quase 2 anos, que foi o período pandêmico, sem reajuste. Então, eles agora, e também pela inflação, eles estão agora tentando alcançar o reajuste verdadeiro, que seria o que ficou para trás, tanto no período pandêmico quanto a questão da inflação. Então, a gente vai ter um reajuste grande aí para poder alcançar o que ficou para trás. Que ficou congelado, né, na época da pandemia. Então, agora vai apertar, sim, um pouquinho no bolso de quem paga aí plano de saúde. Mônica, quais as principais reclamações que você recebe de plano de saúde lá no seu escritório? Olha, uma das principais é sobre o home care. O que acontece? No estado de Goiás, o interior ele não tem muita estrutura para home care nas cidades do interior. Não tem profissionais, não tem estrutura. Aí acontece que os planos de saúde negam esse home care para as cidades do interior. Goiânia, quem mora em Goiânia, na maioria das vezes consegue, na maioria não, sempre consegue. E aí o usuário, né, do interior fica pagando o mesmo valor e não consegue. Então, o que o usuário tem que fazer? Mora no interior e precisa do home care, ingressa com o processo judicial fazendo o pedido, não vai ter o profissional. Aí você vai montar, a justiça vai determinar que você monte com o seu dinheiro e você vai ser reembolsado. Essa é uma dos pedidos. E também as cirurgias reparadoras.
em casos de acidentes, em casos de câncer de mama, que precisa colocar um silicone, e no caso das bariátricas, né, também das pessoas que fizeram bariátrica e precisam fazer as reparadoras, e os planos de saúde fazem a negativa. Aí eles entendem como se fosse uma cirurgia estética. Estética, porque o plano de saúde não é obrigado a cobrir plástica, mas é obrigada a cobrir reparadora. E no caso da bariátrica, inclusive o STJ já decidiu, fez a bariátrica, viu que precisa fazer a reparadora, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Mônica Gonçalves, ela que é advogada, especialista em direito do consumidor. Se você tem dúvida, vai lá nas redes sociais, segue a Mônica, deixa a sua pergunta lá. Ela posta vários vídeos também esclarecendo muitas dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia. Qual que é o arroba, Mônica? O meu arroba é o Mônica Gonçalves ADV. Mônica Gonçalves ADV sem o cedilha. Pode mandar pergunta no direct. Hoje eu vou deixar alguns conteúdos lá sobre planos de saúde e pode me perguntar que eu tiro a sua dúvida tranquilamente. Mônica Gonçalves ADV, abreviação de advogado, gente. Então vai lá, segue a Mônica, porque aqui infelizmente o tempo é curto, são muitas as dúvidas, a gente não consegue esclarecer tudo, mas o conteúdo que ela posta lá nas redes sociais é bem interessante. Mônica, obrigada, viu, pela participação. Obrigada, Danusa, obrigada, telespectador, e estou sempre à disposição. Bom dia. Bom dia.